Você sabia que a palavra, o termo, na verdade, a expressão Deus odeia o divórcio não tem na Bíblia? Não tem. A palavra traduzida lá em Malaquias não é divórcio, é repúdio. Deus odeia o repúdio e não divórcio. Como que a gente faz para descobrir isso? É só você pegar a palavra hebraica, porque o livro de Malaquias foi escrito em hebraico. A palavra original do hebraico lá não é keriutuf. Keriutuf é divórcio no hebraico. E shalak é repúdio. Então no original lá vai estar escrito Deus odeia. Deus detesta o shalak, ou seja, o repúdio. Repúdio é abandonar, é deixar de lado. Repúdio é mandar a mulher ir embora sem uma carta de divórcio. Como que tem essa diferença? Tem essa diferença na Bíblia? Sim. Depois você leia Mateus capítulo 19, versículo 7, quando os discípulos dizem assim, mestre, por que Moisés mandou os homens repudiar sua mulher e dar carta de divórcio? Viu que são duas coisas. Então Deus, ele detestava, ele odiava quando os homens repudiavam as suas mulheres, ou seja, mandavam elas ir embora sem a carta de divórcio. Por quê? A mulher recebendo a carta de divórcio, ela podia fazer duas coisas, uma das duas coisas, ou voltar para a casa dos pais, ou se casar com outro homem. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 e 2. Jesus estava falando exatamente sobre isso, tá bom? Em um outro vídeo eu vou mostrar detalhes sobre a diferença entre repúdio e divórcio, mas esse vídeo aqui é só para você entender que Malaquias não está falando sobre divórcio, e sim sobre repúdio. Outra parte que muitas pessoas omitem é a continuidade desse texto, porque o mesmo Deus que detesta, o mesmo Deus que odeia o repúdio, é o mesmo Deus que odeia os homens que fazem violência às suas esposas e encobre com a capa. Está lá no texto, pode ler. O mesmo Deus que odeia o repúdio é o Deus que odeia os homens que desrespeitam as esposas, maltratam elas, vilipendiam elas e agridem elas, que sejam fisicamente, ou seja, psicologicamente, que humilham e assim sucessivamente, que faz chantagem. Então muitas pessoas, eu vejo muitos líderes falando assim, olha, Deus odeia o divórcio. Por que não continua lendo o texto? Que o mesmo Deus que odeia, que na verdade nem divórcio é repúdio, odeia também que os homens maltratem as esposas, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo, depois eu vou gravar outro nesse contexto aqui. Então, a partir de hoje, nunca mais diga para alguém que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. E Deus ama o divórcio também? Não. Mas por que o divórcio está permitido na Bíblia? Porque foi inserido na palavra de Deus como uma exceção. Deus não instituiu o divórcio, gente. Deus instituiu o casamento. O divórcio foi permitido no tempo da lei, vem também para o Novo Testamento, exatamente por causa da dureza do coração dos homens, que maltratavam muito as mulheres, dispensavam elas por qualquer coisa. E aí Deus, vendo esses maltratos, então ele permitiu que fosse inserido na Bíblia essa questão do divórcio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E no outro vídeo eu vou explicar a respeito do segundo casamento, se depois de divorciado pode ou não pode, e vamos fazer uma seleção, uma sucessão de vídeos nesse sentido, tá bom? Esse aqui é o primeiro, explicando Malaquias 2,16. E talvez você vai pegar uma Bíblia mais antiga, vai estar escrito Deus odeia o divórcio. Mas se você pegar uma Bíblia mais nova, quando essa tradução foi corrigida, lá já vai estar escrito Deus odeia o repúdio e não o divórcio. Ok? Um abraço. Deus abençoe.